A paz do Senhor, povo de Deus, mais um Desperta Crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade hoje, 9 de janeiro de 2024, estamos para glorificar o nome do Senhor e nós louvamos a Deus por essa oportunidade de vida, de poder fazer diferente, de poder estar firmes com o Senhor e constantes todos os dias. Eu louvo a Deus pela sua companhia, eu louvo a Deus por você que está inscrito nesse canal Desperta Crente, por você que tem aceitado, recebido a palavra que Deus tem ministrado pela minha vida. Eu quero louvar a Deus por você que tem compartilhado, tem convidado pessoas a se inscrever no canal. Sabe que você está fazendo o papel do missionário, o papel do evangelista, passando esta obra que o Senhor me confiou para mais alguém, expandindo o evangelho do reino de Jesus Cristo e para que o reino de Deus seja alcançado por mais vidas possam conhecer a Jesus e ser alcançado por esta verdade, amém? Muito obrigada por você que tem confiado nesta obra que Deus confiou em minhas mãos. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente pela tua companhia aqui. Continue firme, amém? Que nós estamos aqui para encorajar um ao outro a permanecer. Ore por mim e ore por você. E compartilhe esse vídeo, passe para mais alguém, dá o like, se inscreva no canal. Não só veja, mas se inscreva no canal. Há pessoas que só querem ver, né, o que está sendo falado, está sendo dito. Então se inscreva no canal, irmão. Já que você quer ver, já que você está gostando de estar aqui, então se inscreva no canal aí, dá o like para me ajudar, em nome de Jesus, a compartilhar a mensagem do evangelho. Mais uma vez eu vou te falar, o Senhor colocou no meu coração, eu estou orando pelas pessoas que estão fazendo trabalho na rede social, que trabalham fazendo o evangelismo, né? A obra do Senhor pelos canais do YouTube, pelo Instagram, por todas as redes sociais que o Senhor tem permitido a gente estar aí. E tem pessoas que levam a sério, propagam o evangelho, propagam a palavra de Deus, e essas pessoas têm que ser alvo de oração, porque o inimigo tem atacado as redes sociais para tentar tirar a verdade, que é a palavra de Deus. Porque o que incomoda Satanás é o crente que vive a verdade, não é o crente que vive da mentira, não é o crente que usa a rede social para fazer o TikTok somente de dancinha, de musiquinha, porque é o que mais tem crente lá. Mas o crente que está usando a rede social para propagar a verdade, o evangelho, ele está com muita fúria. Então ore para as pessoas que estão levando a sério os seus trabalhos na rede social, como eu levo em nome de Jesus, amém? Estamos juntos para a glória de Deus. E eu creio que Deus tem algo poderoso para nossas vidas hoje, amém? Capítulo 6 da carta aos Romanos, libertos do poder do pecado. Aleluia, nós estamos libertos do poder do pecado. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, porque nós estamos em Cristo. Então Paulo, no capítulo 5, no verso 20, ele fala assim que aonde superabundou o pecado, aonde o pecado habitava, superabundou a graça. Aonde estava habitando o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, superior, né? Deu o livramento. Oh, meu Deus, é coisas lindas acontecendo. Porém, há alguém que pegue esse versículo isolado e diga assim, então eu posso pecar. Eu posso pecar livremente porque a graça está abundando sobre mim, Deus vai me perdoar. É só pedir perdão. Então, quando Paulo escreve essa epístola aos Romanos, Paulo já sabia que alguém poderia ter esse pensamento. Alguém poderia pensar, porque levanta-se um judeu naquele tempo e fala, então, se é pela graça, se eu sou justificado pela fé, se eu sou justificado por Cristo Jesus ali naquela cruz, então eu posso pecar, eu posso viver uma vida de prática de pecado e nada vai me acontecer, eu não vou para o inferno. Então é só pecar, pedir perdão a Deus, ele é misericordioso, ele é graça e ele vai me perdoar. Não, aí Paulo já vai entrando com três perguntas. Três perguntas ele faz aqui nesse capítulo 6. No capítulo 6, onde nós estamos, ele entra com três perguntas e já vai logo dando as respostas. Então eu vou ler até o verso 5. Como eu te falei, nós vamos entrar agora num capítulo e vamos terminar ele. Se vocês observaram, eu estava gravando muitos vídeos, né, naquele mesmo capítulo. E agora eu estou gravando um vídeo só para encerrar o capítulo. Então nós vamos entrar no capítulo 6, vamos encerrar. Desde o capítulo 4 que eu estou fazendo isso. Estou encerrando, fazendo um panorâmico em cima do capítulo e terminando. Para a gente ter tempo mais para aprender muito mais. Então não vai dar para ficar fazendo versículo por versículo, que eu estava indo versículo por versículo. E esse projeto de fazer a Bíblia por versículo vai ser mais para frente, amém? Quando terminarmos o Novo Testamento, nós vamos ir para o Antigo Testamento e nós vamos fazer capítulo por capítulo. Quando terminarmos capítulo por capítulo, aí nós vamos voltar no Novo Testamento fazendo versículo por versículo para a glória de Deus, amém? Vamos lá? Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou ler até o verso 5, capítulo 6 da carta aos Romanos. Abre a tua Bíblia aí, eu creio que você leu o capítulo, tá? Vamos lá. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós morremos para o pecado. Como seria possível desejar viver sobre o seu jugo?
Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Glória a Deus. Verso 4. Portanto, somos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Louvado seja Deus. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição, vida eterna com ele. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele vai fazer essa pergunta: qual seria a conclusão, né? Aqui ele fala: se nós estamos livres, libertos, se é pela fé, se nós somos justificados por Jesus, se o amor dele revela em nós no meio das provas, então que conclusão chegamos? Que nós devemos pecar? Devemos continuar numa vida de pecado? Não. A graça seja ainda mais exaltada enquanto eu vivo uma vida promíscua, uma vida de pecado, enquanto eu vivo pecando e dizendo que estou sendo justificado por Deus e eu posso continuar pecando, eu posso continuar no erro? Não, não é isso. Paulo está dizendo claramente que ele escreve a epístola já imaginando que teria alguém que poderia ter esse pensamento: posso pecar à vontade e estou livre do pecado porque a graça de Deus está abundando sobre a minha vida. Então ele já vai fazendo perguntas e dando resposta. Por quê? Irmãos, a pessoa que anda ligado com o céu, ligada com Deus, ela sabe. Então a gente tem que ter sabedoria até no falar. Antigamente, assim, logo quando eu conheci Jesus, eu era a pessoa que eu achava que falava logo e tudo, porque eu tô na palavra, tô na verdade. Mas hoje eu tenho a graça que Deus me deu de pensar antes de falar. Sabe, uma palavra ela pode trazer muito problema. Então Paulo já sabia que essa carta poderia trazer confusão ali, já poderia trazer ali, as pessoas, cada uma tem uma forma de pensar. Só que o cristão não tem que pensar assim. O cristão tem que entender uma coisa: o pensamento do cristão tá com o que a palavra diz. Ah, não, eu sou desse jeito, eu nasci assim, vou morrer assim, não mudo. Esse é um pensamento maligno e mundano. Esse é um pensamento pecaminoso. O crente, ele tem que pensar em mudar sim para Jesus. Ele tem que pensar em mudar sim, sem mudar. A mulher que eu fui ontem, eu não quero ser ela hoje. A mulher que eu sou hoje, eu não quero ser ela amanhã. Eu quero mudar, eu quero crescer na graça, no conhecimento, para que o Senhor trabalhe na minha vida, para que eu quero dar oportunidade em mim, para que o Senhor haja em mim, para que eu tenha uma vida transformada, uma vida nova, como ele fala no verso 4 aqui, é uma transformação de vida. Quando você vai para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, 17, olha, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como que eu vou dizer que sou uma nova criatura em Cristo, mas eu só vivo no mesmo pecado do passado? Eu vivo na vida promíscua de antigamente. O pecado tem domínio sobre mim, ele comanda, ele me lidera. O verso 17 diz assim, ó: todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos do pecado, obedeceis de coração a forma do ensino a que foste submetidos. Fui escrava do pecado. O pecado foi meu patrão lá atrás. Hoje não. Hoje quem é o meu patrão é Jesus Cristo. É Ele que domina, é Ele que lidera, é Ele que me ensina. Então se você ler o verso 16 aqui no capítulo 6, você vai entender por que Paulo fala isso no verso 17. Olha o que ele diz: não estáis informado de que aos vossos entregardes a... Vamos ler de novo, né? Tem hora que eu vou acelerando, eu sou muito acelerada nas coisas. Vamos voltar. Verso 16. Não estáis informado de que aos vós entregardes alguém como escravos para lhes obedecer? Tá dizendo, quando alguém é entregue a alguém como escravo, tem que obedecer. Quando o escravo é comprado por um dono, naquele tempo, né? A escravidão ali era livre, podia. Então as pessoas que eram compradas como escravos, eles tinham que obedecer ao seu patrão, ao seu senhor. Sois escravos desses, a quem obedeceis, seja do pecado para a morte? Então, você quer ser escravo do pecado para a morte? É isso que Paulo está dizendo. Você quer continuar obedecendo o pecado para a sua morte? Porque tem pessoas que querem festa, querem balada, querem droga, querem... Ah, não, eu vivo um amor livre, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu me mando, eu não dependo de ninguém. Então você está obedecendo o pecado para a morte. Pessoas que querem viver no pecado para a morte. Não só a morte espiritual, como a morte física, porque o pecado leva à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna.
a gente renunciar ao pecado nessa terra, nós estamos entregando a Deus a nossa alma, o nosso espírito para uma eternidade com Ele, para ter um corpo transformado, porque a morte, irmãos, na vida do ser humano aqui nessa terra, decide para ele onde ele vai passar a eternidade, se é vida eterna, se é céu ou se é inferno. E não é depois que eu vou morrer que eu vou escolher, é em vida. É como eu vivo a minha vida hoje, que o meu amanhã está sendo preparado. É como eu vivo a minha vida hoje, que o Senhor vai decidir para onde eu vou estar indo. É eu que escolho. É o arbítrio que eu tenho, não é o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, o pecado, ele tem ali, ele tem a influência. Quando eu tenho o livre-arbítrio, como nós temos o livre-arbítrio para escolher entre Deus e o diabo, céu ou inferno. Mas por esse livre-arbítrio, o pecado tem ali a influência no meu livre-arbítrio. Então é melhor você ter o arbítrio, porque o arbítrio você decide servir a Deus, você decide ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí eu vou terminar esse versículo aqui que eu tô só até na parte B. Seja da obediência que leva à justiça. Então seja da obediência, escolha obedecer a Deus, todavia graças a Deus. Aí ele continua, todavia graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos do pecado, obedecerdes de coração a forma do ensino a que submetestes. Você obedece de coração ou a Deus, ou você obedece de coração ao diabo. Porque tem pessoas que vivem no pecado, mas afirma que não está no pecado. Não, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Não. Há pessoas que dizem ser justos, dignos do céu, e ninguém é digno do céu. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno, mas a misericórdia de Jesus nos alcançou. Então não jogue fora essa oportunidade. Domingo um pastor na minha igreja pregou uma mensagem poderosa, uma mensagem de despertamento, de exortação, e ele falou algo que me chamou a atenção. Realmente é verdade. No tempo diluviano, no tempo de Noé, as pessoas deram lugar na arca para os animais. Eles não quiseram entrar na arca e ser salvos. Eles preferiram morrer ali no dilúvio do que ser salvo. E é isso que está acontecendo com a humanidade hoje. Eles estão preferindo morrer com pecado do que ser salvo por Jesus Cristo. Aqui você está dando lugar hoje na arca. Porque muitos de nós estamos rejeitando a Deus, não queremos a salvação, não queremos viver uma vida com Ele. Mas para quem nós estamos dando lugar na arca? Analisa a sua vida hoje, não deixe a sua oportunidade de salvação passar, irmãos. Nós lutamos contra o pecado todos os dias. E nós decidimos não pecar. Por 5 vezes nesse capítulo aqui 6, Paulo vai falar bem assim. Por 5 vezes, Paulo vai falar. Diz vocês que não sabes? Por acaso não sabeis? No verso 18 ele fala, vós foste libertos do pecado. E vos tornastes escravo da justiça. Entendeu? Você foi livre do pecado, agora você é escravo da justiça. E que justiça maravilhosa! Essa é a justiça de Deus. É viver livres. Eu posso fumar maconha, mas eu decido não fumar maconha. Eu posso cheirar pó, usar droga, qualquer tipo de droga, mas eu decido não usar. Nossa, missionária, mas a sua palavra é muito chucra, é muito clara. Meu irmão, se eu for falar com tanta coach, com tanta coisa, com tanta classe, há pessoas que não entendem. Então vamos falar mesmo jargão popular para que nós entendamos. Eu posso pecar? Posso, mas eu decido não pecar. Isso é ter domínio sobre a sua vida, é não ser escravo do pecado. Olha o verso 12, o que diz: portanto não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Minha querida, meu querido irmão, só obedece às suas vontades quem não tem domínio sobre as suas forças, sobre as suas ações. Quando o crente diz que é crente, mas ele não tem domínio sobre o pecado, ele não tem... missionário, o que é isso? Quando você tem domínio sobre o seu corpo, domínio sobre as suas ações, você tem domínio sobre o pecado, sobre a sua vida. Você pode pecar, mas você não vai pecar. O verso 12, minha irmã, leia aí. Leia o verso 13 comigo. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados, aleluia, levantados da morte para a vida. Ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. O crente livre em Cristo Jesus, ele apresenta o seu corpo a Deus como um sacrifício agradável ao Senhor. Como assim, missionária? O meu corpo é templo do Espírito Santo, é morada, habitação de Deus, é morada do Espírito de Deus. Como eu posso falar que meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu vivo na promiscuidade, eu vivo no pecado? Sua vida é consagrada a Deus, minha irmã.
O seu corpo é consagrado a Deus, meu irmão. Então, se o seu corpo é templo, se a sua vida é templo, como pode ficar exposto o templo do Espírito? Não é somente vestimenta, mas é um caráter santo, um caráter transformado, uma vida direcionada pelo próprio Deus. Não adianta falar papagaio também fala. Papagaio também fala, é viver em ações as suas atitudes. Desde o momento que eu sou direcionada pelo Espírito, desde o momento que eu ouço a voz de Deus e que eu faço o que o Senhor manda, eu vou falar algo aqui. Eu tô na caminhada com Jesus Cristo 7 anos, agora faz em abril. Eu fiquei 5 anos no ministério, né? Desse ministério eu saí por 1 ano para cooperar em outro ministério, voltei pro mesmo ministério que eu tava, fiquei. E agora Deus me arrancou com raiz e tudo para outro ministério. E há pessoas que ficam julgando, há pessoas que ficam apontando, dizendo que a gente tá saindo de lá e cá. Não, meu irmão, eu ando na direção da voz do Espírito. Eu não vou em lugar nenhum sem Deus falar. A minha vontade era ir embora do lugar que eu moro. A minha vontade era ir embora da cidade onde eu moro. Eu queria muito ir embora, mas o Senhor falou, não é tempo de você ir embora ainda. Não vou te tirar daqui. O meu desejo é ir embora da cidade que eu moro para outro lugar. Não sei para onde Deus quisesse me levar, mas o Senhor falou, não vou te levar embora porque não é tempo, não é hora ainda. Mas há pessoas que vivem no domínio da carne e não ouvem mais a direção do Senhor. Claro, tem pessoas que criam raiz no ministério, nasce e morre naquele ministério e é bênção para a glória de Deus ali, é usado, dá frutos para a glória do Senhor. Mas há pessoas que foram chamadas como um chamado missionário como o meu. Deus me chamou para ser uma missionária. Aonde Deus me mandar, eu vou ir. Aonde Deus me colocar, eu vou estar. Independente do que as pessoas falam, não deixa de falar. Aí o irmão veio falar comigo que uma pessoa tinha falado isso de mim. Isso me abala? Não me abala, porque eu não sou dominada pelo pecado. Eu não sou dominada pelo que o homem acha, pelo achismo do homem. Eu sou dominada pelo Espírito de Deus. Então o crente não faz aquilo que ele quer. O crente faz aquilo que o Espírito Santo de Deus manda através das ordens que vêm do Deus vivo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai falar por 5 vezes. Será que não sabes? Será que não está consciente? Vocês não estão sabendo? Por 5 vezes nesse capítulo ele fala e pergunta ele, será que vocês não sabem que vocês não podem ser dominados pelo pecado? Será que vocês não sabem que vocês não podem mais obedecer às ordens do maligno, obedecer às ordens do pecado? Porque o pecado ele tem influência na vida de todo cristão que não tem domínio. O pecado tem influência na vida de todo cristão que não tem domínio. Grava isso. O pecado tem influência na vida de todo cristão que não tem domínio. Se você não tem domínio sobre as suas ações, se você não tem domínio sobre as suas atitudes, o pecado tem influência sobre você. E você precisa urgente ir à cruz, ir ao altar, pedir perdão e se reconciliar com Jesus, porque está longe do Senhor. E nós precisamos entender isso. A natureza caída, ela foi sepultada na cruz e morta, e nas águas do batismo ela foi morta. Porque, olha só o que Paulo fala no verso 6. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. Olha só, com ele quem? Com Jesus na cruz. A fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a viver, a servir o pecado. Irmão, você sabe o que é uma destruição do pecado em nós. O pecado já não tem mais domínio, não tem mais controle sobre a sua vida. A natureza adâmica, a natureza caída, foi morta na cruz, foi sepultada nas águas do batismo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, minha irmã. Você é livre do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Você pode até querer fazer, mas você domina, porque você não é escravo mais do pecado. Creia nisso, Deus te libertou para a vida. O pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Há quem diga, eu posso viver pecado, no pecado consciente. Abre aí, Hebreus capítulo, eu vou ler, vou ler, tá? Hebreus capítulo 12, verso 15. Nós não estamos mais sob a influência do pecado. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 15. O verso 14 é um verso muito conhecido que fala, né? Esforçados para viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas olha o que diz o verso 15, que muitas vezes é isolado para muitos crentes que eles não leem. Olha só, Paulo escreve dessa... Não, Paulo não. O escritor aos Hebreus escreve dessa forma no verso 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Consciência do pecado. A consciência cauterizada. Eu posso viver no pecado que eu vou ser salvo. Eu posso continuar no erro que eu estou dentro da igreja, mas Jesus vai me levar para o céu do mesmo jeito, porque ele é graça. É isso.
A raiz de amargura é isso. É quando eu vivo no pecado, quando eu sei que eu estou no erro, mas a minha consciência me diz que eu vou ser salva da mesma forma que eu estou, que eu não preciso de mudança, que eu não preciso de transformação, que eu posso continuar do jeito que eu estou. É um pecado consciente. É quando eu tenho a intenção de pecar na casa de Deus. É quando eu tenho a intenção de viver pecando. Tem pessoas que estão na igreja com intenção de pecar, irmãos. Com intenção de matar pessoas, de tirar irmãos de igreja, com calúnia, com fofoca, com defamação. Tem pessoas que estão dentro da igreja, escuta isso aqui, já falei várias vezes, não me canso de falar. O fato de eu estar na igreja não significa que eu sou igreja. O fato de eu estar no meio espiritual não significa que eu sou espiritual. Dentro da igreja tem 3 tipos de crente. O crente carnal, o crente nada a ver e o crente espiritual, tá? O crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. Decida que tipo de crente você quer ser. Decida que tipo de crente você quer ser. Assim Paulo fala, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ele fala ali 3 tipos de crente. O crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. São esses 3 tipos de crente que nós lidamos. O crente natural, tudo pra ele é natural. Alguém sai da igreja é natural. O crente carnal, ele faz qualquer coisa pra obter o que ele quer. É o crente invejoso, o crente caluniador, o crente contendeiro, o crente que gosta de matar irmãos, o crente que ganha até almas pra Jesus, mas joga tudo pra fora com as suas atitudes, suas ações malignas que vive. E o crente espiritual é aquele crente que foi transformado, que o pecado já não tem mais domínio sobre ele, que vive uma vida para com Deus, que vive uma vida em santidade. O crente natural, ele não tá nem aí, ele só não tá nem aí. Pode subir, pode descer, tá tranquilo e calmo. Tudo pra ele é natural, tudo pra ele é normal. Então não seja esse tipo de crente neutro, esse tipo de crente carnal. Seja um crente que Deus chamou pra ser diferente nesse mundo de iguais, nesse mundo de cópia, onde as pessoas têm preguiça de crescer, onde as pessoas não querem mais crescer na graça e no conhecimento, mas querem copiar, pegar tudo fácil. Se você, olha só o que eu anotei aqui, ó. Se você sabe, não adianta só saber. Se considere. Que isso, missionária? Se você sabe, não adianta você só saber. Você precisa se considerar. Se o Senhor falou que você é, você é. Você precisa entender isso. Nós somos mortos para o pecado e agora nós estamos vivos para com Deus. Então, se Deus falou que você é, não adianta só você saber. Ah, eu sou uma missionária. Não seja uma missionária. Não seja missionária de nome, não seja pastor de nome, presbítero de nome, cooperador de nome, diácono de nome. Não seja pessoa somente de nome, não seja um ajudador da obra de Deus de nome, não seja um cooperador da obra de Deus de nome, mas seja alguém que Deus chamou para ser. Seja sabendo quem você é. Amém? Considere o que Deus falou com você, vivendo naquilo que o Senhor falou. Vamos lá, vou ler esse último versículo aqui, nós vamos encerrar esse capítulo aqui 6, que diz assim... O verso 23, vamos encerrar com ele? Vamos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga não ao seu antigo patrão, que é o pecado, e diga sim ao Deus Todo-Poderoso que nos comprou com sangue naquela cruz, com preço que homem nenhum podia pagar, como Paulo fala no capítulo 5. Por uma pessoa boa, até pode ter alguém que morra por ele, mas por pessoas má como eu e você, pecador, as falhas, é difícil ter. Então lute contra o pecado, assim como em Hebreus capítulo 12, verso 4 diz, você já lutou contra o pecado até o ponto de chegar ao extremo, até o ponto de sangrar? Então entre em guerra contra o pecado, entre em guerra contra a apostasia, entre em guerra contra a frieza, entre em guerra contra o nada a ver, entre em guerra mesmo, mas é você que vai declarar essa guerra. Eu não quero ser essa crente parada, essa crente morta, esse crente nécio, esse crente mentiroso, enganador. Eu quero ser um crente vivo em Cristo Jesus e morto para o pecado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Estamos vivos para com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te dê força nessa caminhada, que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, te dê domínio. Busque o fruto do Espírito Santo que está em Gálatas capítulo 6, verso 22. Busque os frutos, é um fruto com 9 gomos. Então pede ao Senhor ali, amém? Deixa eu ler para você aqui, para ficar mais fácil você entender que fruto é esse. Eu lembro de alguns, mas eu creio que eu não lembro de todos, então eu vou ler para mim não errar, para que você busque em Deus esse fruto, amém? Então vamos lá. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Aleluia. O propósito para ir para o céu, minha irmã. Se você quer ir para o céu, meu irmão, se o seu desejo é a eternidade, lute contra as obras da carne. Amém? Lute contra as obras da carne, que começa aqui no verso 20 e vai até no verso 21. Agora,
O verso 22 e o 23 vai nos mostrar os desejos que nós temos que ter, essa vontade de ter esse fruto em nós. Se nós não tivermos esse fruto, se nós não tivermos a característica ali de Mateus capítulo 5, infelizmente, irmãos, nós estamos muito longe do céu. Nós precisamos tirar de nós, crente invejoso, crente caluniador, crente fofoqueiro, crente mentiroso, crente astúcio, crente que encosta perto das pessoas para ter nome. Há pessoas que querem andar com missionárias, com pastores só para ter cargo, só para ter nome, só para ser chamado para pregar, para cantar. Pelo amor de Deus, isso é um caráter deturpado, não é um caráter santo, mas um caráter transformado entende que o Senhor já falou. Então considere com o que Deus falou. Aquilo que o Senhor falou é o que você é, amém? Na realidade hoje eu não tenho nenhuma palavra, eu dei uma pregação. Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance. Estamos juntos para a glória de Deus. Sou grata a Deus pela sua vida, continue orando por mim e eu estou orando por você. Nós vamos chegar ao céu. Seja bem-vindo todos que têm se inscrevido no canal nesse tempo. Eu tenho louvado muito a Deus pela sua companhia e eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer. Nesse 2024, viva o que o Senhor preparou para sua vida e queira aquilo que o Senhor preparou para sua história, tá bom? Não desanime, não pare, continue crendo, continue buscando, continue acreditando no que o Senhor falou e se prepare. Limpe a sua vestimenta, perdoe, tem que ser perdoado. Tire do seu caminho todas as pessoas que atrapalham a sua vida com Deus. Saia de ambientes que não tem Deus. Saia de um lugar onde pessoas querem caminhar contigo, mas não caminham com Deus. Ande com pessoas que oram, ande com pessoas que buscam, ande com pessoas santas, ande com pessoas que têm o mesmo propósito. Isso é separação, isso é ser santo. Profano não anda, santo não anda com profano. Crentes que andam no meio do profano, crentes que andam no meio da mesa dos escarnecedores não tem propósito de morar no céu. Isso não é exceção, isso é separação. E o nome santo traduzido no grego e no hebraico significa separados. Então quem é separado para o céu não anda na carnalidade dessa terra. Amém? Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance. Ore por mim. Senhor, nós te agradecemos por este vídeo maravilhoso, pela tua presença gloriosa, ó Pai, que eu tenho que conter para não entrar em mistério aqui. Eu louvo o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero louvar a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Continua fortalecendo, enchendo da graça, do conhecimento, renovando as forças, trazendo encorajamento, trazendo determinação no coração, Pai. Que eles possam, Pai, ter convicção daquilo que o Senhor colocou na mão de cada um deles. Fortaleça, abra a visão, dê entendimento. Repreenda toda a astúcia de Satanás, todo projeto diabólico. Cai por terra tudo que o inimigo tentar contra a vida dos teus filhos. Fortaleça eles para que eles vivam, Pai, para ti e cheguem à eternidade para com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu só vou ler esse versículo aqui porque eu não posso encerrar sem ler ele, tá bom? Versículo 22 diz assim: contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados, aleluia, em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Acredita, irmãos, a vida eterna é real, assim como o inferno é real. A vida eterna é real. Lute pela sua salvação, lute por uma vida eterna com o Senhor. Ontem eu chorei muito de manhã, meu coração amanheceu muito triste. Só em falar eu sinto vontade de chorar com as pessoas que estão desistindo da sua salvação, desistindo de viver uma vida eterna com o Senhor para viver no pecado. Porque de pastores prostitutos, corruptos, mentirosos, enganosos. Porque de pessoas falsas dentro da igreja. Porque de pessoas que não têm o mesmo propósito. Pessoas que não ouvem mais a Deus, se sentem a quarta trindade. Não desanima da fé. Não para, não volte atrás, não recua. Eu sei que tá doendo em algumas situações, mas não desista de servir a Deus. Tá difícil, tá? Tem pessoas traindo, pessoas mentindo, enganando, caluniando, falando mal, defamando, aproveitando do coração de alguns, mas não pare. Ontem eu chorei muito pela manhã, orando e pedindo a Deus graça por essas pessoas que estão desanimadas. Eu estou ouvindo pessoas falar: missionária, eu não estou mais acreditando. Missionária, eu não estou mais conseguindo acreditar. Eu não consigo mais ir à igreja, eu não consigo mais estar ali no meio da igreja, eu não consigo. Pessoas estão tão feridas que estão desistindo da sua salvação. E se esse é o seu caso, não desista, tá? Eu sei que chega um momento que dá vontade de parar mesmo, porque o negócio não tá brincadeira. Mas é porque os últimos dias, os últimos segundos, a igreja vai subir a qualquer momento a igreja sobe. Então não perca a sua salvação. Meu filho teve um sonho comigo que eu morria. Ele contou pra mim o sonho. E eu fui perguntar ao Senhor. Aí o Senhor falou: não vai demorar. Vocês vão morrer para o mundo, porque eu vou resgatar todos os meus. E nós vamos subir, irmãos.
Não vai demorar, nós vamos para casa. Você que está desanimado da fé, você que está desanimado, não para porque seu filho desanimou, porque seu marido, Não, luta pela sua salvação. O que vai ficar nessa terra vai ser terrível. E o que vai vir sobre essa terra vai ser terrível. No tempo da grande tribulação, as pessoas procurarão a morte e não vão achar ela, porque a morte será retirada por 5 meses. Quando chegarmos no livro de Apocalipse, nós vamos falar sobre isso. A morte será retirada da terra. E o que virá sobre a terra vai ser algo tão terrível que muitos não suportarão. Amém? Então, não desista de ser salvo agora. Eu sei que as bandejadas que Satanás tem dado parece até bonito. As festas, balada, dinheiro, o materialismo, a ganância dessa terra. Tudo que está acontecendo tem cegado a muitos, mas não deixa de cegar. Amém? Deus te abençoe. Não deixa ninguém matar a sua fé. Chore por aqueles que estão desanimando. Ore por aqueles que estão parando. Lute por aqueles que estão quase parando. Para que eles não saiam, não desistam. Guerreie por esta alma. Essa alma tem valor, vale mais que o mundo inteiro. Nunca jogue alguém para fora. Nunca mate a fé de alguém. Nunca se levante contra uma alma, porque essa alma tem valor para o Senhor. Cuidado, irmãos, porque o seu fruto, o seu plantio hoje, amanhã você vai colher ele. Então não esqueça, todas as almas têm valor para Deus. Até a fofoqueira, a contendeira, a caluniadora, o invejoso, o perseguidor, o mau caráter, todos esses pastores prostitutos, mentirosos, enganadores, eles têm valor, a alma deles tem valor, tá bom? O Senhor pode transformar eles e salvar, mesmo que a imagem deles acabou, porque quando a pessoa peca, entra no pecado, a imagem, o testemunho acaba, mas mesmo assim a alma pode ser salva. Então não julgue as pessoas se a sua vida não estiver apta para ser julgada também. Cuidado, tá bom? Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a misericórdia dele te alcance. Continue orando, irmãos, para que o Senhor salve as almas e dê ânimo àqueles que estão desanimados, no nome de Jesus. Amém?